Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Vamos para mais um Liceu do Masa, a partir de Ciências do canal do Masa. A última aula foi sobre Física, agora nós vamos fazer uma aula sobre Química. E vocês devem estar lembrados que em Química nós estávamos estudando primeiro as propriedades gerais das substâncias e agora as propriedades específicas das substâncias. Na aula anterior a gente apresentou e definiu o que é ponto de fusão e ponto de ebulição. São duas das 4 propriedades específicas que nós vamos discutir. Depois discutiremos também a densidade e a solubilidade. Mas na aula de hoje a gente trouxe então mais exemplos para poder ilustrar o que vem a ser ponto de fusão e ponto de ebulição. Vamos observar o texto. Os pontos de fusão e ebulição de cada substância, eles são determinados experimentalmente. Ao aquecer um sólido até se tornar líquido e um líquido até se tornar gás. Lembrando que isso deve ser, em tese, feito ao nível do mar, onde, em tese, nós temos a pressão atmosférica equivalente a 1 atmosfera. Como a temperatura varia conforme a pressão atmosférica, esses pontos são sempre definidos por padrão ao nível do mar, onde a pressão é de 1 atmosfera. Foi o que a gente acabou de afirmar para vocês, mas deixamos aí escrito formalmente para que você tenha no seu resumo, no seu caderno. Uma atmosfera, gente, ela pode ser definida assim. Embora nós ainda não estejamos aptos para discutir pressão, e isso nós ficaremos à medida que o curso for avançando, eu vou tentar dar uma ideia para vocês. Uma atmosfera é a pressão exercida pela atmosfera terrestre ao nível do mar. O que é pressão? É uma grandeza física que relaciona força pela área onde age esta força. Então, no caso da atmosfera, é o peso da coluna de ar sobre determinada área. Isso que é pressão atmosférica. Isso pode ser demonstrado de várias maneiras. Uma maneira que foi demonstrada muito no início do estudo das pressões é pegar um tubo cilíndrico com uma das partes fechadas e outra aberta e mergulhar numa bacia com mercúrio líquido. Quando você mergulha o orifício aberto do tubo cilíndrico sobre o mercúrio e vai empurrando ele como se fosse um êmbolo, um cilindro, o mercúrio sobe dentro desse tubo até se estabilizar a 760 milímetros ou 76 centímetros de altura. Essa experiência que a gente, com o avançar do curso, vai demonstrar, vai desenhar, ela equivale, então, essa pressão atmosférica a 760 milímetros de mercúrio, ok? Se eu falei 780, 78 centímetros, corrija, é 760 milímetros de mercúrio ou simplesmente 760 milímetros Hg, como nós simbolizamos. Pessoal, para encerrar a parte de hoje, nós trouxemos uma tabela com 3 grandezas. Ponto de fusão em verde, ponto de ebulição em azul e na última coluna, o material que a gente vai dar de exemplo, em qual estado físico ele está na temperatura ambiente, que é por volta dos 25 graus Celsius ou 298 Kelvin. Então, na tabela nós temos os pontos de fusão e de ebulição de alguns materiais bem conhecidos.
o álcool etílico que você tem na sua cozinha, que você utiliza para abastecer o seu automóvel. O ponto de fusão dele é 117 graus negativos, 117 graus abaixo de zero, sempre informando na escala Celsius. O álcool etílico ele evapora completamente quando a temperatura atinge 78 graus Celsius. Então, nessas condições, o álcool que é líquido na temperatura ambiente, atingindo 78 graus, ele evapora, ele vira vapor completamente. O oxigênio, que é um gás à temperatura ambiente, que nós metabolizamos ao respirar, seu ponto de fusão é de 278 graus negativos, o seu ponto de ebulição é de 183 graus negativos ou 183 graus abaixo de zero. Por isso, nas condições ambientes, que são 25 graus, muito maior a temperatura ambiente do que a temperatura de evaporação, de gaseificação, podemos dizer assim, do oxigênio. Claro que ele está no estado gasoso. E por fim, o ferro, que é um elemento cotidiano que a gente utiliza em vários instrumentos, em vários utensílios que nós temos nas nossas casas, nos nossos carros, nos nossos portões. O ponto de fusão, que é a temperatura que o ferro precisa atingir para deixar de ser sólido para ser líquido, é bastante elevada, 1535 graus. E se você quiser transformar o ferro líquido em ferro gasoso, a temperatura tem que ser de no mínimo 2885 graus. De tal maneira que nas condições de temperaturas que reinam em média no mundo na casa dos 20, 25 graus, o metal, o ferro é sólido. Tudo bem, pessoal? Então, com a discussão de hoje, nós começamos, ou melhor, nós aprofundamos a questão do ponto de fusão e do ponto de ebulição, que são propriedades específicas da matéria. Começamos a falar um pouquinho sobre pressão e trouxemos uma tabela para apresentar importantes materiais para vocês. Fico por aqui, até a próxima. Tudo de bom, pessoal!